Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Hoje nós vamos continuar aí conversando sobre o nosso espaço rural, né? Sempre lembrando aí que o nosso espaço rural ele é uma atividade muito importante, né? A gente muitas vezes vai ficando até de certa forma repetitivo, mas é que a gente pensa, eu pelo menos penso da seguinte forma: falou uma vez, falou duas vezes, falou três vezes, uma hora o conteúdo quase que fica com você aí de uma forma sendo natural, tá certo? Então vamos lá, ó. Uma das coisas que eu venho chamando a sua atenção desde o início das nossas conversas aí desse segundo bimestre, essa coisa do desenvolvimento do espaço rural brasileiro, né? E eu falei, por exemplo, muito em uma aula a respeito dessa divergência que nós temos, dessa contradição no espaço rural brasileiro, que ele está relacionado com o quê? Está relacionado com a questão de um lado, uma agricultura comercial, de outro, uma de subsistência ou familiar, tá? Então essa agricultura comercial aí, e repito isso, ela é muito importante para nós. Porque muitas vezes a gente pensa da seguinte forma, né? Essa agricultura, que é a agricultura comercial, o agronegócio, ele é negativo, né? Ele pode desempregar através da mecanização, ele avança a floresta adentro, ele usa muito da indústria química. Então o que nós acabamos encontrando aí? Vamos acabar com isso. Isso aí não é uma coisa legal. Vamos produzir apenas e exclusivamente com base numa agricultura de subsistência. Mas não é também assim, né? Nós sabemos basicamente hoje em dia que a população do nosso planeta ela é uma população que ela está ultrapassando a casa de 7,5 bilhões de habitantes, né? Será que se a gente ainda vivesse em um mundo apenas e exclusivamente de agricultura familiar, nós teríamos capacidade de produzir alimentos para esse gigantesco exército humano que existe hoje no planeta? Tem absoluta você certeza que isso não teria acontecido. Nós só atingimos isso e chegamos a um ponto que produzimos mais alimentos do que o mercado necessita. Por conta de quê? Por conta que nós investimos pesado em tecnologia agrícola. Está aí o segredo da coisa, né? Então o que nós acabamos sendo aí? Como é que tudo isso começou? Num primeiro momento, nós acabamos sendo o quê? Nós acabamos sendo que existia só uma agricultura sem tecnologia. Essas tecnologias lentamente elas foram se desenvolvendo e você tem a certeza absoluta que o auge delas aconteceram no último século aí. E você tem a certeza absoluta também que ainda nós estamos para passar por mudanças na produção de alimentos no planeta que são mudanças gigantescas, né? Só para você ter uma pequena curiosidade, ou se você tiver essa curiosidade, mate essa curiosidade, vá no YouTube, por exemplo, e perceba lá, faça uma pesquisa da agricultura holandesa. Nós bem sabemos, conhecemos a Holanda, aquele país lá da Europa, que tem uma extensão territorial muito pequena, principalmente comparado ao Brasil. É um dos maiores produtores de alimentos no mundo, é o maior, né? Por que isso? Porque eles investem pesado em tecnologias mais variadas possíveis. Então, mesmo não tendo território gigantesco, produz, que é uma maravilha. Essa é a tendência natural da agricultura no planeta. Mas como é que nós vamos fazer? Existe ainda essa diferenciação. Aqueles que têm acesso às tecnologias agrícolas e aqueles que não têm acesso nenhum, né? Se a gente for pensar essa história do acesso, até tem que voltar lá para a década de 1960 e 1970. O que aconteceram nessas duas décadas de 1960 e 1970? Bom, o mundo acabou a Segunda Guerra Mundial, né? Todo mundo estava meio assustadão, assim, o que está acontecendo no mundo? Depois dessa Segunda Guerra Mundial,
basicamente, surgiu uma organização no mundo que era uma organização internacional, que teoricamente todos os países deveriam fazer parte dela. Estou falando da ONU, Organização das Nações Unidas. E eles perceberam que um dos problemas da humanidade aí, depois da Segunda Guerra Mundial, é que estava assim. Existiam alguns países que produziam muitos alimentos. Eles exportavam para os outros países, era uma maravilha. Mas tinha uma parte significativa do planeta Terra que acabava apresentando o quê? A fome. Qual era a diferença entre esses dois países, um com abundância e outro com fome? Um usava tecnologia, o outro não usava. Então, olha lá, descobrimos a fórmula mágica. Qual vai ser essa famosa, essa grande fórmula mágica aí? Por que esses países ricos e desenvolvidos produzem alimentos? Por causa da tecnologia? Basta levar essa tecnologia até os países menos desenvolvidos. Aí nós resolvemos com a fome. Você sabe como foi o nome desse episódio? Ele ficou conhecido como a famosa Revolução Verde. Uma popularização de tecnologias, as mais variadas possíveis. Qual é o problema que nós chegamos? E nesses países, e agora eu volto aqui para o Brasil, nós passamos por essa revolução técnico-científica. Então, nós acabamos percebendo o que com ela? Um grupo de agricultores usufruiu disso. O outro grupo, os de agricultura familiar, não tiveram como comprar isso. Então, está aí a razão da existência dessas duas agriculturas, certo? Então, é esse que nós temos, essa agricultura rica, esse agronegócio, que nós temos que começar definindo ele aqui hoje. Então agora eu trago para você aqui essa telinha. O que nós vamos ter aí? Nós vamos ter a cadeia do negócio ou de negócios do agronegócio. Então nós costumamos dizer que essa cadeia de negócio do agronegócio, basicamente nós temos aí 3 grandes atividades. Primeiro, são os produtores. Muita gente acaba acreditando que você está falando em agronegócio, é apenas e exclusivamente aquele agricultor que ele está fazendo o quê? Produzindo. Não. Essa é a primeira parte, que são proprietários independentes, esses donos dos imóveis e assim por diante. Mas ainda dentro de toda essa cadeia produtiva, nós temos um segundo conjunto, que eles basicamente são formados por fornecedores. Então você imagina, por exemplo, o tamanho desse negócio, uma quantidade grande de fornecedores para esse agronegócio. Quem seriam esses fornecedores? Existe um conjunto de elementos que são muito utilizados na agricultura, que são chamados de insumos agrícolas. Então, esse insumo é a semente, é o adubo, é o pesticida, é o inseticida e assim por diante. Peço desculpa. Você imagine o tamanho que é a indústria mundial de maquinários. Em aulas anteriores eu apresentei para você algumas imagens com esses maquinários aí, né? E aí vai uma quantidade muito grande dos elementos mais variados possíveis. Então essa é a segunda parte da chamada cadeia produtiva do agronegócio. Ainda ela acaba sendo formado pelo quê? Por um terceiro conjunto: processamento, distribuição e comercialização, né? Aí seria o quê? A parte mais relacionada com a agroindústria. Vamos pensar assim, é o frigorífico, que ele é responsável por fazer aí basicamente a transformação da carne, das proteínas animais. Nós vamos ter também as indústrias mais variadas que vão fazer o quê? Fazer o processamento dos produtos agrícolas. Vai nessa rede todo o comércio desses produtos que nós encontramos. Então é um conjunto de atividades, que é um conjunto de atividades muito significativas, conhecidas como o quê?
como a cadeia produtiva do agronegócio. Agora você começa a entender. Ah, bem, então é por isso que esse agronegócio, ele é desse tamanho, ele é gigantesco? É exatamente por isso. Tudo bem? Tudo legal? Então vamos lá. Para fechar a nossa conversa de hoje, nós vamos fazer um exercício aqui. Então dá uma olhadinha aqui comigo. No Brasil, a agropecuária é um dos principais setores da economia, sendo uma das mais importantes atividades a impulsionar o crescimento do PIB. Nesse contexto, o tipo de prática predominante da agropecuária, agricultura familiar, né, com elevado emprego de tecnologia, o agronegócio com predomínio de latifúndios, a agricultura sustentável com práticas extrativistas, ou a agricultura itinerante com técnicas avançadas. Como não poderia ser diferente mais uma vez, também na pecuária o que é que nós acabamos percebendo? Esse agronegócio aí, ele é sem sombra de dúvidas uma atividade que é uma atividade também muito significativa, certo? Então, fica aí para você. Tratamos de dar uma olhadinha nessas principais atividades relacionadas ao campo brasileiro e algumas pitadas aí em outros países também. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.